nesta manhã. Envia. Tirar alguém até o Deus, parou, atado, amar, alguém para acalmar. Bendito sejas tu, nosso Deus, em do universo. Fala conosco, continue a nos falar, através agora da meditação, da tua palavra. Ministra sobre as nossas vidas, sobre o pregador dessa manhã. Tome-o nas tuas mãos e a cada um de nós. Tiramos gratos, vamos para Yeshua. Amém. Eu vou nem perguntar. Quem deu uma olhadinha na paraxá da semana, não vou nem perguntar. Todos amém, amém, amém. Nesta paraxá, Shalom, inicia ali Hashem dando uma ordem a Moshe. E ele diz para ele enviar as cabeças de cada tribo para espiar a terra. A terra que ele prometeu ao povo que mana leite e mel. Então ali em Números 24, capítulo 13, a gente vai fazer só uma leitura bem rápida para nós entrarmos na mensagem. Só para você entender algumas coisas que a gente falou. Eu vou comentar muito rápido. Números 13, tá? 24, capítulo 13, versículo 32. Ali, naquele momento, há um relato ruim. E Deus não se agradou daquele relato ruim. Porque o povo começou a dizer que estavam ali com Josué e Caleb, os outros cabeças das tribos, que eles viram néfilis. Néfilis eram homens gigantes, uma geração lá atrás que depois, um tempo melhor, a gente vai estudar sobre isso. E ele diz no capítulo 12, versículo 2, que o povo começou a murmurar. Quer dizer, imagina você ser enviado assim num restaurante. Olha, vai naquele restaurante, senta lá e come o que te servir. Aí você olha para aquela comida, chega lá, isso? Ah, não. Você não gosta do que você recebe. Aí você começa a botar um monte de defeitos. Essa comida gordurosa, esse arroz é esquisito, esse salada, isso é churrasco, né? Então você começa a murmurar porque você não gostou. Aí como o mundo diz aí, cavalo gato, senhora gente, uma coisa assim que fala. E aí o povo estava ali diante de uma circunstância, porém Deus nem falou que eles iam encontrar, de vai. E olha a terra, observa a terra e traz uma prova na terra. E aí ele fala no versículo 4, eles murmuraram de uma tal maneira que eles resolveram escolher um outro líder. Olha só a altura da murmuração. E isso é uma realidade. Quando o povo não está satisfeito com o líder, logo ele levanta no meio deles. Não, agora eu vou seguir fulano de tal, agora esse fulano vai ser o líder, porque o meu coração, os meus desejos batem com o dele. Então, um grupo, claro, estava ali junto, dizia assim, vamos escolher outro líder e voltar para o Mitzrayim. Porque, na verdade, é isso que acontece. Quando Deus te bota numa terra, e naquela terra você começa a murmurar naquela terra, e você começa a olhar as dificuldades, as limitações, você tem escolhido o líder. Você acha que o problema está no líder. E aí, olha para o líder, começa ali e resolve sair. Aí você volta a pensar, pronto, você volta para o Egito, porque você começa a achar que lá eu não tinha comida boa. Lá está tudo bom. Lá eu não tinha problema. Nossa, fala aí é de alguém que te ama muito, chamado da Satã. Lá não tem problema. Nada me falta. Então, acabam voltando para Mitzrayim. Em Números 14, versículo 7, vai lá Josué e Caleb e diz, não, mas a terra é boa, gente, é bom. Irmãos, quando nosso Senhor
E Yeshua mostrou esse local aqui. Esse local não tinha nem paredes. Era apenas uma área, toda aberta. Eu estava em São Paulo fazendo o meu estágio em enfermagem obstétrica, eu acho. E estando lá, antes de ir para lá, o Senhor, quando Ele falou, e aí viemos aqui, eu e hoje, e quando eu olhei, eu só falei isso: a terra é boa. Porque se eu olhasse as circunstâncias, eu ia dizer, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai colocar esse local em condição, pelo menos, de fazer um culto de adoração? Eu olhei e falei, a terra é boa. E aí eu não olhei questão de estacionamento, não era bom, não olhei nada, eu só disse, a terra é boa. Então, quando Deus nos dá algo, Ele sempre vai levar de uma forma para que a gente seja testado. Você sempre será testado. Porque você precisa ser refinado cada vez mais. Quanto mais nos aproximamos da glória de Hashem, mais refinado nós somos. Então eles disseram, a terra é boa. E falaram no verso 9, não se rebelem. Aí ele falou, nós vamos ser capazes de derrotar os inimigos. E é isso que você tem que dizer na sua vida. A terra é boa. E nós não seremos derrotados, porque o Senhor já nos capacitou. Ele já nos capacitou com autoridade e poder para pisar os demônios, os enxertis, para serem derrotados. Ele já nos capacitou. Mas você tem que usar as armas que Ele já te deu. E aí, onde você está? Qual é a terra? Trabalho, empresa, negócio, família, não importa aonde você está. Ele diz, eles disseram que nós vamos derrotar os inimigos. E aí, no versículo 14, de 11 a 12, Adonai diz a Moshe que vai ferir o povo e levantar uma outra nação. Deus ficou irado, gente. Deus fica irado quando você, desculpe dizer, cospe no prato que Ele te dá. Ele põe um prato para você, só que não é um prato da forma como você quer, como você sonhou, como você esperava, e você cospe no prato que Ele te deu. Isso ira Deus. Ele diz assim, gente, vocês não estão enxergando o que eu estou fazendo? Deus dá a medida, no tempo certo, na hora certa. Então aqui, Deus virou de tal maneira que falou para Moshe, eu vou destruir esse povo. E Moshe, mais uma vez, como aquele que intercede, como Yeshua, que até o dia de hoje está intercedendo por nós, diante do Pai. O Urua está orando por nós, porque nós não sabemos como orar. Ele que intercede por nós ali, Yeshua está lá do lado do Pai, como nosso advogado. Aí Moshe intercede pelo povo, ali no versículo 9. Intercede dizendo para Deus, Senhor, como tu vai destruir teu povo? Olha o que vão dizer de ti. Moshe começa a dizer, não, Senhor, a tua glória, o teu nome. E aí no versículo 23, todos que desprezavam Adonai, o Senhor falou, não entrarão na minha terra. E é assim que acontece, irmãos. Se você murmura, se você reclama, se você não é fiel, você não entra na terra. Você vai ficar rodando no deserto, um lugar que não é para ficar, não foi feito para ficar. Porém você fica por causa das suas rebeliões. E Hashem falou no versículo 29 a 30, suas carcaças caíram no deserto, com exceção de Caleb e Josué, porque eles foram aqueles que oraram e disseram, a terra é boa, e trouxeram os cachos, de uva bem grandão, como prova de que a terra era boa e que os inimigos que ali estavam era fichinha, vamos dizer assim, eles serão derrotados. Então Deus olhou para aquele coração daqueles homens fidedignos, fiéis, e foi com eles. Porém os outros covardes que olharam para trás,
que olharam para as circunstâncias, e não tem nada, e você é tão pobre, e vou ficar aqui não. Esses morreram presentes. E assim eles morrem. Porque não conseguem olhar pelos olhos da fé, não conseguem se deixar ser refinado pelo poder de Deus para poder entrar na terra. Começam a olhar para as suas próprias decisões. Então, o povo lá no versículo 32 a 35, no capítulo 14, ele diz: olha, o povo vagará no deserto. Quer saber por que 40 anos? Porque foi durante 40 dias que o Senhor mandou os cabeças das tribos irem espiar a terra. 40 dias. Aí olha o que Deus faz. Vocês vagarão no deserto por 40 anos, na proporção de 1 ano por dia, gastos no reconhecimento da terra. 40 dias se tornou 40 anos. Deus é assim, irmãos. Vocês estão brincando com Deus? Ninguém pode brincar com Deus. Não se deve escarnecer com o Senhor. Então, ele te amaldiçoa. Deus é bom. Quantas bênçãos. Sim, é muito fácil falar isso. É muito fácil falar muito bem, mas quando você entra para realmente conhecer quem é o teu Deus, ele vai te revelar. Ele vai te provar. Ele quer ver quem você é. Então, aqui o povo, por ter murmurado, cuidado com a murmuração, por ter murmurado pelo que Hashem havia mandado eles fazerem, aqueles que assim fizeram, Deus é justo, o nome dele é justiça e verdade. Aqueles que não murmuraram, que olharam para a terra e disseram que ela era boa, esses foram que entraram na terra prometida. E aquele povo então ficou 40 anos no deserto para morrer. Seus filhos, seus netos, toda a tribo ficaram ali. Todas as tribos morreram no deserto. Por causa da murmuração. Você está vendo a responsabilidade de brilho? A responsabilidade daquele que Deus coloca. Está pensando que o ministério de posição de roxo é fácil? Eu sempre digo, não é fácil. Você quer ser roxo, você tem noção da responsabilidade que você tem com as vidas que estão ali. Aqui é uma tribo. Então você tem uma responsabilidade com aquela tribo, com aquelas vidas. Porém, se você agir como um daqueles murmuradores, não é a gente que tira, não, é a gente que tira. Porque o joio vai crescendo no meio do trigo, para contaminar o trigo, o Senhor faz assim, sai. Ele tira. E isso é ruim, porque você fica sob maldição. Então, no versículo 37, e os homens que deram um relato desfavorável da terra, morreram de uma praga. Olha só, além de ficarem 40 anos no deserto, cada cabeça que tinha ido a espiar morreu de uma praga. Deus é bom, e Deus é bom. E tudo que ele fez foi porque ele ama, porque ele é justiça. E ele fez, morreram os cabeças. Para você ver. E o povo decide ir à terra que Moisés diz que não serão bem-sucedidos, pois Adonai não era com eles. Aí quando a pessoa vê o vento, né? E corre, né? Não, e Moisés estava certo. E corre para o lugar. Não, vamos voltar, vamos lá para a terra. Aí Moisés fala, não vai, vocês vão morrer. E o povo se rebela, não, nós vamos. Acham que podem fazer o que querem, não vão. Raciocínio. Não faça muito o que você quer. Faça o que Hashem manda você fazer. Tenha submissão. Moisés estava ali para orientar o povo. Aí o povo falou, não vai, porque Hashem não irá convosco, porque o Senhor já tinha determinado uma praga, uma maldição. Não adianta querer voltar atrás. Moisés, com toda felicidade,
posteridade, no final dos seus dias, chegando à porta de Canaã, ele não entrou, só porque feriu a rocha, porque ele se irou com o povo. Era para ele tocar na rocha para sair água, e o Senhor falou: basta, Moisés. Quem foi Moisés? A gente não é nem um tercinho disso, nada. E Deus não vai entrar. Deus é justiça e verdade. Lembra, o trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça e verdade. Não se brinca com Deus. Hoje nós estamos vivendo uma comunidade, todo mundo quer fazer o que quer, todo mundo acha que está certo, que tem a verdade, que sabe tudo. Irmãos, são 27 anos, quando a gente falou para mim: amo Israel. 27 anos, não são 2 anos nem 7 meses. São 27 anos aprendendo de uma comunidade evangélica para uma sinagoga. Ó, quanto refinamento. Olha como é que a gente vai aprender. Aí ele fala: eu te chamei, vai ficar firme, vai aguentar. Então aqui ele falou. Aí na presunção o povo partiu e foi o quê? Derrotando. Morreram ainda antes do tempo. Era para morrer ao longo de 40 anos, mas já morreram antes. Olha como as pessoas encurtam a sua vida. Eu falo isso, a vida nossa não é só esse corpo. A nossa vida começa espiritualmente. Ela está aqui dentro de nós. E conforme a gente viu esse corpo, que esses feitos, um só corpo, uma só fé e um só espírito, nós temos que ter a plenitude disto dentro de nós, um só corpo, uma só fé, um só espírito, e ter essa plenitude, para poder você continuar. E aí aquele povo ali não obedeceu. Ah, é? Então tá bom. Vão ser presunçosos? É isso mesmo? Vocês sabem tudo sozinhos? Foram derrotados. Todos aqueles inimigos que eles viram, que eles temeram, matou-os. A Torá, versículo 14 a 16, do capítulo já 15. A Torá será igual para vocês e para o estrangeiro por todas as gerações. Então o Senhor ali, ele já começou a dizer que esta Torá, que nos é ensinada, ela será pregoada igualmente por todas as raças, tribos, línguas e nações. Não é só para os Bnei Israel, é para todos, porque Yeshua, ele veio e quebrou o ponto de separação que havia, está lá em Efésios 6, então não há mais separação. Quem faz a separação? Somos nós. Somos nós que fazemos a separação. Aquele Bnei que quer ser melhor do que aquele que ele chama de goi, de goi. E nós não somos. O Senhor diz que nós somos todos iguais. Que a Torá, o que ele está dito aqui, até a Berit Hadashah, será igual para todos. E então, a oferta pelo pecado por ignorância e por engano, e oferta de modo intencional. Aí começou a ser gerado um momento ali para o Moshe, para o povo oferecer ofertas. Ofertas pelo pecado, oferta pela ignorância. Quantas? Não, eu era ignorante. Eu fui ignorante por muito tempo. Quando eu estava em Roma, eu não entendia, mesmo tendo a essência, a raiz judaica dentro de mim, mas eu não sabia. Então nós caminhamos numa ignorância. Nós não conhecemos a história. Nós não sabemos o que os pais da fé fizeram. O que Roma fez, a perseguição, não é só o Holocausto, uma perseguição que existe até hoje. As atrocidades que acontecem em Israel. Então nós somos perseguidos em todo o tempo. E aí na ignorância, como eu ainda vejo muitos hoje fazer, repelem Israel. Mas quem está do lado de Israel, nos últimos dias, nos dias de trevas, verão a luz. Então pense bem, quando fala em mal de Israel. Pense muito bem. Não temos que acusar, porque o Senhor restaurará, como ele fala lá em Romanos capítulo 11, que ele restaurará Israel no tempo dele. E aquele que se levantar, se ensoberbecer, for presunçoso, ele diz: olha, eu sou poderoso para te tirar, porque você foi enxertado na oliveira verdadeira.
Está lá escrito, a vez de Rabachá, Novo Testamento, para todo mundo ler, mas os olhos estão tapados e não conseguem enxergar, e mantém-se em ignorância, mantém-se levado pelo espírito do engano, mantém-se andando por formas intencionais, pecado intencional. Eu sei que adulterar é pecado, mas adultero. Eu sei que mudar a minha forma de ser, da criação que Deus me deu, é mulher e é homem, aí eu mudo, e aí é intencional. Há pecados intencionais. Como se deriva desse pecado intencional? Então aqui, nesse momento, o Senhor está dizendo como fazer a oferta para Ele. E não mudou, irmãos. Não mudou. O Senhor prescruta o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções, Ele prescruta os nossos pensamentos. Não adianta você ficar dizendo, sonda, meu Deus, como eu vejo, esse é algum pecado em mim, e me bota no caminho reto. Não adianta falar e não praticar. É como o Tiago diz, que você olha para o espelho, quando você sai da frente do espelho, você já não lembra mais como estava o jeito do seu cabelo. Você não lembra mais. Então, Senhor, não adianta você falar, é falar e praticar. Eu quero perdoar o pecado do meu passado, eu quero perdoar as pessoas, eu quero viver uma nova vida, porque Ele já abriu um caminho. Um caminho novo já foi aberto no sangue do Mashiach. Mas tem gente que continua na lama, continua mergulhando na lama, continua ali se sujando todos os dias. É como o Senhor diz, volta ao vômito como um cão, volta à porta a se lamear. Ele fala, irmãos, Deus está falando, só que a igreja, ou o povo de Deus, não está lendo, não está olhando assim. Hoje ali, um versículo. Irmão, a palavra é pão, a palavra é comida, sacia o espírito, para poder te ajudar a vencer os néfiles que se levantam na tua vida. Os shedins são demônios. Você tem que ser apto para tudo. Se você for cheio do Ruach Adonai, você vai ser apto para ler a palavra e pregar, você vai ser apto para ser chamado para uma liderança, você vai ser apto para ordenar uma banda, você vai ser apto para fazer tudo que Deus te colocar. Mas você tem que primeiramente ser refinado. Ninguém que não é refinado não consegue ser capacitado. Não entra por esse caminho, irmãos, porque vai morrer no deserto. Então, o Senhor me chamou para falar com vocês sobre os Tzitzit. Não sei se a mão baixou para mim aí a foto. Baixou a foto? Ah, que pena. Tá bom. Essa mensagem, vamos ler o capítulo 15, lá no finalzinho, a partir do verso 37 a 47. Para a gente ganhar tempo, eu não vou determinar só, eu vou ficar aqui só. Essa mensagem vai nos falar de algo maravilhoso, em que eu vou mostrar a vocês a experiência que eu vivi, e falar qual é a finalidade das franjas. Pode me presta seu carinho, por favor. A finalidade das franjas com o fio azul. Aqui, ó. As finalidades da franja. Você vê que tem uma franja aqui. Ela tem torcida. Você pensa que isso aqui é o homem que quer? Isso aqui tem uma finalidade. Fio azul torcido nas franjas. Esse fio azul é azul porque lá no tabernáculo, quando foi feito ali a cortina que separava o santo dos santos, você tinha uma cortina azul e uma cortina púrpura. As cores ali eram essas. E a cor azul, ela se refere à santidade de Adonai. Prestem atenção nas coisas que Deus faz simbolicamente, para nós entendermos revelações profundas. Santidade de Adonai. Então, por isso que nós temos essas cores. Dourado tem aqui, mas o azul é a cor que predomina. Azul
azul e branco. Então, o azul, ele lá representa a cor celeste, a cor que Deus escolheu para o tabernáculo. Então, aqui vai nos dar a instrução bíblica. Não nasceu do nada, não foi. Isso aqui é uma forma mais moderna do homem se cobrir para entrar na adoração com Deus. Isso aqui é para ter cuidado. Isso aqui não é para andar na mão de ninguém. Isso aqui é até para lavar. Você tem que ter cuidado. Tem que ter zelo pelo arte. Então, essa aqui é uma forma mais moderna de você se cobrir com as franjas no final, como está aqui. As franjas no final. Essas franjas e os fios maiores. Muito bem. Então aqui ele vai falar da instrução para fazer os tisiôs, porque são várias franjas, é tise, tá? Tisiôs em plural, nos cantos das roupas com um fio azul. A finalidade disto aqui é para lembrar de todas as mitzvot, mandamentos, e obedecerem a elas, para que não sejam desviados pelo próprio coração e pelos olhos, sendo levados a se prostituir. Lembrar para serem santos para Adonai, que nos tirou do Mitzrayim. Você pode ler do 15, do 37 ao 41. Então, a finalidade é para trazer a nossa lembrança, como ele fala, da caixinha que põe aqui na testa, dos filatérios que amarram nos braços, tá? Isso tudo vem do Senhor. É para inculcar. São símbolos que nós usamos, os homens usam para lembrar. Por que os homens? Eles são cabeça. Separa o homem. Então eles põem aqui, não é de qualquer jeito, não é qualquer hora, não é lá vão ter, mas com uma seriedade. E aí, por tarde, ele foi feito justamente para essa cobertura, para isto. Não é botar o talit de qualquer jeito, não é pegar e largar em qualquer lugar, é para você lembrar, que nem Shabbat. Lembrar e guardar. Todos os estatutos do Eterno são para lembrar e guardar. Então, eu vou ler uma referência lá no capítulo Jó, no livro de Jó, capítulo 31, do versículo 6 ao 8. Alguém gostaria de ler? Quer ler? Jó, capítulo 31, versículos 6 a 8. Olha o que Jó já fala. Aleluia. Então, versículo 8, entendeu? Olha só o que Deus está falando. Então, pese-me, ó Deus, em balança. Como é que eu estou realmente andando? Não é só dizer sonda-me. Pese-me. Será que eu estou andando no caminho reto? Pese-me. Será que meus passos não se desviaram do caminho? Será que o meu coração está seguindo meus olhos? Ó, meu olho olha isso, que legal, agora eu quero isso. E agora eu vou para cá. E agora eu vou para lá. Olha como o Senhor está falando conosco. Se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, olha, agora eu me apeguei a esse livro aqui, eu vou seguir o que esse livro está me ensinando. Então, semeie eu, olha o que o Senhor está falando. Às vezes você está semeando, mas outro vem e come. Aí seja arrancado os meus genomes do meu campo. Tudo que eu semeei, ó, começa a ser arrancado. Seja da família, seja do que for. Você foi preparado por Deus para ser luz.
E a luz, ela precisa se manter acesa. E nós precisamos ser refinados para a gente poder fazer a diferença. Irmãos, eu não entendo como alguém pode dizer que é difícil. A palavra ela não é difícil. Ela é boa, justa e agradável. O problema está em nós. O problema está em nós em querer conhecer Deus. Se você quer conhecer Deus, você tem que se debruçar na palavra. Você tem que ouvir. O Senhor fala: ouve Israel, o Senhor é um. Eu tenho que ouvir a Deus. Um. Não tenho que ouvir um monte de gente. Eu não tenho que ouvir o fulano da internet. Eu não tenho que ficar ouvindo o fulano lá do livro tal. Eu tenho que ouvir primeiro a Rachem. Eu tenho que conhecer primeiro a Rachem, para que eu possa passar na peneira tudo que eu quero. Se eu não tiver refinado aqui dentro de mim, os meus ouvidos, a minha mente, eu serei contaminado. E isso é o que mais acontece hoje. As pessoas estão sendo contaminadas porque nós temos uma informação que ela passa se torna uma desinformação, porque é um monte de menino, um monte de gente querendo ser prosélito na fé e não são nada, todo mundo precisando crescer, aprender, ser moldado, ser refinado, mas não aceitam. Acham que são doutores da lei. Infelizmente não é assim. Porque quando nós deixamos Rachem nos ensinar, você precisa querer ser refinado. Você precisa querer conhecer Rachem. E então, em Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então você pode ter um pé aqui e um pé lá. Se você tem amizade lá, fulano com ciclano, se você sentar na mesa dele, não vai ser contaminado. Não vou não, vai ser contaminado. Deus tem que ter zelo das coisas do Senhor. Porque não adianta, você vai ser contaminado por família, você vai ser contaminado por filho, você vai ser contaminado por patrão, você vai ser contaminado por qualquer um que sentar à mesa com você. A mesa é para os santos. É o santo que tem que sentar na mesa. Eu não posso sentar comigo na mesa. Eu não posso sentar com aquele que blasfema de Deus. Eu não posso sentar com aquele que não reconhece a Rachem. Eu tenho que orar ao Senhor para me livrar, porque a gente é contaminado. Não adianta, irmão. Ainda mais quando você está vivendo uma vida em que você já está cansado, você está oprimido, você está vivendo quadros assim bem repetitivos, aí o corpo já não responde mais como deveria. Irmão, a influência vai cair. Porque você está caído, você está fraco, você está carente. Está vendo uma pessoa carente? Está carente, está sozinho. Aí, de repente, os cheios, espertos do jeito que são, eles procuram o tempo, a oportunidade para te jogar na mão de novo daqueles que te repeliram por tu dizer a verdade. Porque quando você tem uma posição em dizer a verdade, ou eu sou assim, eu quero assim, eu mando assim, quando você está nas suas faculdades mentais perfeitas, e você tem condição de decidir, os cheios estão assim, ó, olhando para você. Opa, aquela ali tem que ter mais cuidado. Mas, quando você fica relaxado, aí está tudo certo, está tudo certo na tua vida, não está não. É porque você está agradando cheirinho. E aí você está ali ficando relaxado, aí você começa a ouvir, aí vai sendo contaminado. Sua mente está fraca, seu corpo está fraco. Você é o tempo oportuno para poder te contaminar, para poder te tirar daquela posição, da posição que vai te levar. Por isso que o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim. A gente já chegou ao fim? Não. A vida já acabou? Não. Ainda estamos vivos. Então, perseverar até o fim, irmão, é um refinamento. A gente está sendo refinado. Você está sendo preparado, porque ele vai soprar. E quando ele soprar, aquele que é palha vai voar. Mas o que tem semente viva vai ficar vivo. Isso é uma realidade, irmão. A gente não pode querer folhear, achar que eu tenho tantas bênçãos todos os dias, porque não é assim. Não é assim. Essa não é a realidade do ensinamento de
ou aquilo. Você é uma bênção que você está perseverando até o dia de hoje, em obedecer o que Ele tem te falado nessa palavra. Então eu cheguei, irmão, não perde tempo. Não perde tempo. Se você começar a relaxar, Ele vai dominar a situação. Aleluia. Então, irmãos, os 15 dias e pranchas que eram para ser usados nos 4 cantos do seu vestuário foram projetados a ser um lembrete constante para os Yehudim, para ser um povo distinto. Isso aqui nos separa. Para o serviço do único e verdadeiro Deus. Eu vejo uma mistureba, um sincretismo religioso aí fora. Eles pegam o talit, botam em cima deles, com outras roupas embaixo, com outras formas de culto ao Senhor. E o que é isso? Sincretismo religioso. É a mesma coisa que eu botasse isso aqui e botasse uma saia vermelha. Não é nada como vermelho. É a forma de culto que eu estou prestando, misturando, profanando aquilo que Deus escreveu. Irmãos, é o que Maria está vendo aí. É triste demais. Mas o Senhor diz que Ele vai soprar. E quando Ele soprar, quem permanecerá? Nós temos que estar atento, nós estamos no tempo do fim. Desde que Yeshua veio, nós entramos no tempo do fim. E Ele está dando longanimidade ainda, misericórdia a cada amanhecer, para que nós aprendamos e permanecermos firmes. Cabe a nós, irmãos, é eu que escolho. Deus não vai ficar falando para você que olha, está escorregando, olha, tem que cuidar, você está sendo fiel, olha, tem que cuidar. Não. É você que tem que ter consciência e colocar isso em prática na sua vida. Então, eu quero contar um pequeno testemunho muito rapidamente, que quando o Senhor me chamou para a restauração, engraçado, né? Ele começou pela festa das luzes, e nessa festa das luzes, o Senhor, antes dela mesmo, melhor dizendo, quando nós fazíamos o culto normal, mas era um culto que nós chamávamos de culto de libertação, era um culto que a gente pregava uma palavra mais incisiva, que realmente muitas pessoas se manifestavam por demônios, e a gente pregava aquela palavra para libertar aquelas vidas, para libertar mesmo. Então, eu já estava visitando algumas sinagogas do nosso hoje, porque Deus já vinha falando para mim mais Israel, só que eu não entendia como, nem como a gente ia fazer isso. Então, nós começamos a visitar uma congregação que tinha lá no Recreio, e eu vi que as mulheres usavam cobertura na cabeça. Mas eu não sabia, eu não entendia por que elas usavam cobertura na cabeça. Então eu peguei e botei aqui no meu ombro para poder entender, para poder dar, não estava nem fechando. Eu sabia que era véu, mas eu deixava aqui porque eu ainda não entendia se eu tinha que cobrir a cabeça ou não. Porque nós não temos que fazer nada por modismo, nada por achismo. Aí eu peguei, eu estava pregando um dia desses, aí a Chico falou para mim: cobre a tua cabeça com o meu irmão. Estava aqui. Naquele momento, irmãos, eu parei, olhei para a congregação, falei assim: irmãos, isso é comigo, tá? Deus está falando para mim e eu vou fazer. Peguei e cobri minha cabeça e continuei a pregação. Então, fui aos poucos entendendo o porquê daquela cobertura. Amém? Para outro momento. E então, nós começamos, Deus falou para mim: você vai fazer uma festa. Eu fui numa festa, eu nem sabia que Deus fazia festa. A gente vai fazer uma festa, vai. E aí ele diz assim: mas dessa festa, eu quero que você vista. Estou querendo que aqui não abaixou o e-mail para mostrar a foto para vocês. Você vai vestir assim, eu desenho uma túnica e vai com franjas embaixo, um véu na cabeça com franjas, uma tiara dourada, um sapato dourado, um vestido. Ele determinou tudo como tinha que ser, como que tinha que botar o altar, e tinha que ter chofar, e tinha que ter bandeira de jardim, eu não sabia nada. E eu saí com o pastor, vamos lá, né, que ele me chamava de pastor. Aí nós
fomos numa casa judaica, aí chegamos nessa casa judaica, e essa roupa só tem Israel. Eu falei, não dá, não tem como Israel. Aí eu falei assim, então eu vou procurar uma costureira. Aí eu comprei o tecido, sabe essas franjas que usa, que bota na roupa de carnaval, aquelas franjinhas penduradas embaixo, acho que cidinha, se eu não me engano, né? Eu comprei, cheguei para ela, ó, a roupa é assim, põe essas franjas aqui e põe na ponta também do que eu tenho que botar na cabeça. E daqui, você me incomodava de uma tal maneira que eu ficava, meu Deus, eu tinha esse chato que eu tinha, não tinha franja. Eu falei, mas tem que ter franja. O Deus está dizendo que tem que ter franja. Mas por que tinha que ter franja? Gente, eu não sabia de forma nenhuma por que tinha que ter franja. Mas está aqui escrito. Ele estava me ensinando. E quando Deus pega você e vai te moldando, é uma coisa maravilhosa. Porque você vai como um bebê. Você fala, não toca a mão aqui, aí ele vai pedir curiosidade. Então Deus sabia que eu poderia obedecer a ele. E por isso ele foi avançando na restauração bíblica e judaica nas nossas vidas. E aí fizemos a roupa, e eu vou buscar a roupa, a costureira falou assim, sua fantasia está pronta. Aí eu falei, muito obrigado, tá bom. Irmãos, eu não tive vergonha. E aí eu entendia que o mês 7 era julho, calendário gregoriano. Eu não entendi de calendário judaico. E aí eu fui entender isso depois, quando eu tive num congresso com o rabino Marcelo Guimarães. E aí foram, acho que 3 anos, né, que nós fizemos Hanukkah, e a gente fazia em julho. Tem 7 dias, como eu li na palavra, eu estava lá em Crônicas, o Senhor falando. E eu falei, me fala, Senhor, que festa é essa? Eu vou fazer isso. Nós fazíamos, irmãos, foi a festa mais perfeita que nós já fizemos. Você sabe o que é você tem coluna? A escola tinha coluna de nuvem aqui, coluna de nuvem aqui, coluna de nuvem no meio das meninas dançando. Foi a festa mais perfeita que nós tivemos. Foi o nascimento. A gente nasceu para o judaísmo sem saber. E quando eu tive o nosso rabino, que aí eu expliquei para ele, eu já sabia muitas coisas, sabia das festas, mas aí eu falando dessa nossa festa, ele falou, por que você fez em julho? Ué, mas ela está dizendo mês 7? Olha só como que ele chegou sempre. E ele falou, você não conhece o calendário judaico? Eu falei, não, é em dezembro, mês de fevereiro. Então a gente faz ali Hanukkah, é a festa das luzes. Irmão, foi assim, foi assim. Babando. Você fica feliz quando Deus vai te revelar. Quando Ele vai te ensinar, é igual uma criança quando ela aprende, começa a escrever. Eu já sei escrever. Então isso é tão gostoso quando você Deus te ensinar. Então aí, claro, né, com o tempo, a gente vai entendendo a importância do que está escrito aqui, porque isso nos liga ao eterno. Quando nós botamos a cobertura na cabeça, né, hoje o Senhor falou para mim, cobre a tua cabeça e teu manto. Por quê? Porque nós estamos abaixo, estamos aqui sobre a cobertura do rosto, o rosto está sobre a cobertura de Deus. Então, quando nós estamos aqui para ensinar, para orar, para entrar em comunhão com Deus, nós cobrimos a nossa cabeça em submissão ao nosso rosto e ao nosso eterno. Então, tudo tem um porquê, nada não é de qualquer maneira. Entendeu? Não é. O Senhor me explica aqui. Então, se entendemos que este simbolismo, entendemos a riqueza adicionada à atitude de Davi. Olha que interessante. Abre sua Bíblia em 1 Samuel. Nós vamos ler aqui duas situações incríveis. 1 Samuel capítulo 24, a partir do verso 8. Olha que interessante. Quando Davi, verso 8, 24, 1 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 8. Quando Davi deslizou até o rei Saul e cortou a orla do seu manto, olha, vamos entender o que aconteceu. Isto foi claramente um simbolismo de morte. Sabendo disso, Davi sentiu remorso e disse
seus homens para poupar a vida de Saul. O que Davi fez? Quando você pega aqui um tacho desse e corta isso aqui, você está simbolizando que acabou o tempo daquela pessoa ali. Agora ela não tem mais a obrigação de obedecer os mandamentos, porque ela morreu. Então, uma coisa que vai assim para o túmulo. Então, é cortar. Então, naquele momento, quando Davi fez isso, ele cortou ali a franja do tacho do rei, ele estava dizendo ali que ele acabou, agora vou te matar. Mas ele teve remorso, ele não quis fazer. Entendeu? E aí, sabendo disso, né, ele disse a Saul, depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu Senhor. E olhando para Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou, e disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que Adonai hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matassem, porém na minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Adonai. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Então você vê que naquele momento ali, ele falou para Saul: eu podia te matar, mas eu não quis te matar. Então, cortar o tesouro de tarde é dizer: você morreu, vou te matar, acabou, tua vida acabou. Outro exemplo, outra história também, fato verídico, mas eu vejo como história, eu estudo fatos, e carrega consigo estas ricas associações da vida e a morte. Como foi ordenado pela Torá, Yeshua Nazareno também usava as suas franjas na veste. Todos eles usavam. Então, lá em Mateus, descreve como ele ocorreu com aquela mulher que chegou e veio para tocar a balinha do vestuário, a pontinha da roupa. Aí eu lembro da minha roupa, né, com as franjas lá embaixo, e ela tocou só naquelas franjas. Vou chegar. Então, a bainha do vestuário de Yeshua era o tzitzit. A mulher que não usou tocá-lo diretamente, tocou o seu tzitzit. Aí está falando ali no livro de Mateus: eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na borda da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. Mateus 9, tá? De 20 a 22. E Yeshua, voltando-se e vendo, disse: tem um ânimo, filho, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. O fato que a mulher estendeu a mão para tocar onde, ó, ela tocou isso aqui, ó, disse, estava na roupa dele. Para tocar, e Yeshua demonstrou a fé na palavra de Deus, e esta fé lançou o poder de cura de Deus através de Yeshua. Então, se os apóstolos tinham aquela unção também de curar, de tocar, Yeshua, esse simbolismo aqui está com um propósito de representar que os santos, aqueles que são santos, carregam poder a curar, para libertar, para repreender Shekin, porque isso foi a obra de Yeshua. Yeshua libertou o cansado, o oprimido, o endemoniado, ele restaurou a vida do morto, e tinha poder, entende? Então aqui, Yeshua abraçou o uso do tzitzit. Ele não condenou usar
usá-las, mas denunciou, olha o que Yeshua fala, o mau uso para mostrar status, porque naquela época isso acontecia, status espiritual ou não. Ele expôs a hipocrisia dos fariseus, isso está em Mateus 3,5, que porque eles amavam ser vistos pelos outros, alongavam, quer dizer, faziam tesouros bem grandões, tá? Bem compridos, e em outras palavras, um pode ter tise até coxé sem ter um coração puro. Não adianta você chegar aqui, vou comprar o meu cabelo, que tem assim uma halahá que fala que tem que trocar os tesouros. Se não me engano, se eu estou falando certo. Se ficar velha, tem que trocar. Se cortar, tem que trocar. Aí, se isso aqui é trocado por um pochete, quer dizer, feito da forma correta, por mãos de homens santos, aí o coração não estiver puro, não adianta de nada. Não adianta usar nariz, não adianta usar culpar. Se eu não cumpro os mandamentos do Senhor, não adianta se mostrar judeu, se mostrar erudito, e o coração incircunciso. É um coração duro, que não ama, que não perdoa, que só quer aparecer, não adianta nada. Irmãos, eu tenho a plena convicção e coragem para falar. Não tenho medo, porque eu sei aquele que conheço muito bem, aos poucos, cada vez mais, aquele que me chamou. Então, não adianta. Não adianta seus tipos de adoração, não adianta seus tipos de vestimenta, se o coração não for puro. É verdade. Então, Yeshua exortou. O objetivo do tzitzit é júbilo, é adoração, a obediência a Deus e a seus mandamentos, não a exaltação a si mesmo e a sua observância. Que é o que eu mais vejo. As pessoas querem se exaltar, as pessoas querem se achar, mas não honra seus, como aqui Davi, eu não ousei matar o meu rei. Não ousei pedir o poder a mãos para fazer, porque ele era o quê? Ungido de Deus. Eu dei outro para fazer isso, mas um servo dele, porque é isso, irmão, o servo não faz, mas o outro manda outro, manda o incircunciso lá do mundo para tirar a vida. Gente, vamos fazer, entender, trazer para os dias de hoje o que Hashem nos ensina. Não fica achando, porque muitas pessoas, porque isso lá com o tempo estava em heresia. Porque isso foi lá atrás. Nada mudou. Você tem que entender que a sua inteligência, a sua vida te traz para você confrontar com essa verdade. Como é que está? E aí, o que acontece? As pessoas são confrontadas com a verdade e não suportam. Porque o coração está o quê? Impuro. Se o coração estiver puro, irmão, você vai ficar alegre, feliz, vai comer, vai se fartar da mesa do pão que o Senhor está dando com alegria. Porque é isso que Hashem quer de todos nós. Então, a Torá especifica, aliás, de acordo com a tradição, cada franja, diz aqui, cada franja dessa tem 39 enrolamentos, o que corresponde ao valor numérico da frase em hebraico Adonai Echad. O Senhor é um. Amém. É um mesmo, não tem outro. Então tem todo um ensinamento, tem todo um cuidado aquilo que Deus fez. E nós temos que entender isso, irmão. Não é levar a deveria de qualquer jeito, não. Uma vez, vou dar um exemplo aqui, o pastor leu o cabide dele com uma pessoa. Você sabe quando você viu esse cabide? Ele rasgou tudo. Nunca conseguiu botar. Porque a unção que estava nele estava aqui. E essa unção que estava aqui, o Senhor não permitiu passar para aquela pessoa. Porque até para você dar um cabide, porque o seu cabide é pessoal, você não pode passar para ninguém. Seu véu é pessoal, porque ele carrega a unção que Deus te deu. Então, ele fez isso de coração alegre, de bom grado.
aquela pessoa, gente, eu nunca vi isso, esfarelou, já viu isso? Tecido, nem você botando uma sanitária pura, não vai fazer isso. Esfarelou, porque Deus não permitiu. Aí no novo dia temos que ter cuidado com tudo que a mão, a imposição de mãos, quando a gente vai fazer uma semirra, a imposição da mão. Se Hashem não permitir, não faça. Você está partindo Urua, a unção que está em você, com uma pessoa que, se Hashem disser para não fazer, não faça. Porque aquela pessoa não vai conseguir usar a unção que Deus vai bloquear. E aí pegou, pior ainda. Pior ainda. Aquela unção foi só, porque diz assim, como um banchilho. Mas nada. Então, acho que vocês vão entendendo a profundidade. Para Shot é para estudar, é para entender as profundidades das revelações da palavra. Então, quase já terminando, a Torá especifica que cada uma das franjas, dos 4 planos do vestuário, foi para ter um longo fio de um tom especial, que é o azul chamado terreiras em hebraico. Esse azul que nós estamos vendo aqui. Os mais celestes, mas geralmente esse azul mais escuro. O chá de oração chamado Talit Gadol, o grande, porque você tem Talit Gadol, ele é um vestuário de 4 cantos e é mais uma veste sobre os ombros. Aí o Senhor nos fala para ensinar nossas crianças. Aos 13 anos, os meninos de Erudim começam a usar o seu talit na sinagoga. E quando eles celebram a festa do Bar Mitzvah, muitas das vezes recebem um talit de presente especial, ou de seu pai ou de seu avô. Em algumas comunidades judaicas, homens começam a usar talit após seu casamento. Então, tem essas orientações para poder começar a entender por quê. Por que nós temos um estudo para revelar? Para você entender os detalhes que muitas das vezes não tem como nós especificar cada um deles aqui na Bíblia do Senhor, aqui no altar. Então, o estudo para o preparo para revelar a imersão ao batismo, mas você tem que entender por quê. Por que é feito assim? Vamos fazer o Bar Mitzvah. Por que tem que ser feito o Bar Mitzvah? Porque a partir dessa idade, porque ele vai te levar a uma maior responsabilidade com a Torá eterna. Então, nós pais, já entendemos, temos que ter essa responsabilidade. Se o teu filho crescer e olhar para trás, ele não Deus. Mas até ele estar debaixo do seu teto, você tem que determinar as regras. Amém? Então, uma profecia desse capítulo diz assim: profeta Zacarias previu, Zacarias 8, 23. Zacarias previu que no fim dos tempos, eu até comentei aqui rapidamente, muitos não Yehudim, quer dizer, como chamam de Goyim, viriam buscando a fé de Adonai, de Israel, em uma forma mais inusitada. Assim diz Adonai dos Exércitos, lá em Zacarias 8, 23. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, aqui na orla do vestido de mulher todinho, e dizendo: venhamos convosco, porque temos ouvido que Elohim está convosco. Entende a sua identidade? A sua identidade é importante para que você seja reconhecido. Você não usa um kippah à toa, você não usa um véu à toa, você não usa um talit à toa. Isso será muito importante. Essa é a tua caminhada. Você carrega a Torá com você. E nesse momento,
eu vou atrás deles. Irmãos, será assim? Mas o que você está fazendo hoje para que chegue esse dia? Como é que você está se comportando hoje? Mas você quer de qualquer jeito? Usa de qualquer jeito, coração impuro? Será que é só fazer uma oraçãozinha aqui? Acabou? Irmãos, vamos ser mais profundos. Vamos ser mais honestos. Vamos falar a verdade, meu Deus. Porque Deus não é mentiroso. Deus deixa encarnecer. Tem que reconhecer, Senhor, eu preciso aprender. Senhor, me ajuda, me ensina, me direciona, molda-me conforme a tua lei que foi constante. Então isso é deixar cheio, te moldar. Mas você tem que, se desvestir. Tá? Vamos falar assim, tira a roupa velha do seu conhecimento, do seu achismo. Eu quero me vestir da tua Torá. Eu quero me vestir da tua palavra. Para você entender essas profundidades. Mas se você ficar, não, mas é só até aqui, eu não consigo, é só até aqui, você não vai conseguir. Tudo bem. Não posso nem falar que você vai ser salvo, não posso falar nada disso. Mas se você realmente quer conhecer Deus, você tem que tirar a veste de honra, os conhecimentos lá do passado, e tem que se vestir do que o Senhor fala, como está sendo aqui. Aí você vai conhecer mais. Aí você vai se aprofundar mais. Aí você poderá chegar ao ponto de ser um cabeça. Mas tem que conhecer. Tem que ter profundidade no coração, experiência. Tem que saber lidar com pessoas. Tem que saber lidar com situações. Não é de qualquer maneira. Não é igual ao seu trabalho. Você está olhando, batendo continência, alô, tudo bem, mas lá dentro do coração dele que morre. Não é assim não. Porque Deus chama lá dentro. Ah, tu está desejando que o patrão morra? Aguarda. Vai se consertar. Irmãos, é matar a carne literalmente. Servir o Senhor é matar a carne. Altar é lugar de morte. É lugar que você não é nada. Você é apenas uma boca. É a lua falando por você. Você tem a responsabilidade de ensinar. E ai de nós. Se falar algo fora que ele diz, ai daquele que tirar algum tio da palavra, seja anátema, seja amaldiçoado. Eu não quero morrer não. Eu já me livrou de uma, eu não quero morrer não. Quero continuar. Então, mergulhe na verdade. Faça a sua limpeza espiritual. E então, pessoas de todo mundo procurarão os discípulos e erudim, a fim de aprender o conserto e a aliança de Deus com Israel. Embora a realidade, com sentimentos de todo mundo contra Israel, possa parecer o contrário disso. Quer dizer, o mundo é contra Israel hoje. O mundo quer que Israel seja apagado, quer que ele não exista. Não entra nessa, fica fora, fica fora. Não é isso que Deus está mandando você fazer. Ele diz que você tem que estar do lado de Israel. Tá? Então, porque temos ouvido, a palavra de Deus, melhor dizendo, revela que o que está por vir, em Ezequiel 37:14, e porei em vós meu espírito, e vivereis, eu vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Adonai, disse isto, e o fiz, diz Adonai. Quando você lê ali sobre o vale dos ossos secos, você não falou de Israel, gente. Para de ficar falando aí da sua vida, ou você é Israel. O Senhor vai levantar Israel, de como ele está hoje, no vale dos ossos secos, na rebeldia, a maioria deles, os seus pensamentos, e Deus está refinando eles, está refinando como nos refina, cada um de nós. Aí, terminando, ele fala em Números 15:40, que Adonai nos chamou, no nosso texto inicial, nos chamou para sermos santos. É fácil? Não. É uma busca. Ninguém é santo ainda, mas nós não podemos nem dizer que não é. Nós temos que dizer, Senhor, estamos no processo.
Queremos ser, queremos te conhecer. Estamos num processo. Romanos 12, de 1 a 2 diz: rogai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o quê? Os vossos corpos com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pode falar isso de boca, irmão. Que isso? Tem que estar aqui, sabendo que se o Senhor disser, que está no fogo. Presta a hora em Daniel e os amigos dentro da fornalha do fogo. Você tem que estar lá no fogo, e o anjo tem que estar com você. Ele tem que estar passeando aqui comigo. Porque se eu não tiver, ou qualquer um que vem aqui para tocar, para cantar, para mexer na mesa, para sentar, e não tiver, o anjo do Senhor vai morrer. Porque Satanás vai vir pesado assim. Ele vai apontar todos os teus pecados. Então está na fornalha. E a gente precisa ser santo. Então rogai, pela misericórdia, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a perfeita vontade de Deus? Colossenses 1:22. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Yeshua morreu à toa, irmãos. Yeshua estava na prateleira para um monte de pessoas. Débora, certo? Yeshua está na prateleira. Ele está lá, não foi nada. Foi uma morte qualquer. Porque é assim que eu estou vendo. É assim que eu estou vendo. Das comunidades judaicas, das comunidades evangélicas, em todo lugar onde fala o nome de Jesus ou Yeshua, você está vendo esse tipo de coisa. Yeshua morreu de qualquer jeito. É o nome dele, assim, é um nome qualquer. Irmão, se você não defender o nome de Yeshua, você não faz parte da comunidade. Porque nós chegamos aqui em Peça, fizemos parte do pão e do vinho, para dizer que esse é o pão que eu me alimento, que é Ele, que é o sangue dele que expiou o meu pecado, até hoje. É isso que nós temos, essa bandeira que nós temos que levantar. Eu não estou levantando a bandeira de Israel, eu estou levantando a bandeira de Mashiach, que é o Yehudim, que morreu por nós. Então a palavra vai dizer, ele reconciliou o corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou está ali cheio de pecado, pecados abomináveis, sendo apregoados na internet, sendo apregoados em vários remotos, Senhor, vários rimados. Você vê pessoas fazendo coisas atrocidades e o pessoal batendo palma. Estão batendo palma. Ai, glória a Deus, aleluia. Irmãos, é fim, é triste, dói. Para quem é um líder de verdade no Senhor, dói você ver isso. E nós temos que falar assim, apregoar, se Deus quiser que a gente vá lá para a esquina, a gente vai. Se Ele quiser que a gente vá lá para o monte, a gente vai. Mas Ele tem que ordenar para que a gente faça e esteja preparado para enfrentar os cheios que estão lá. Para eles chamar. E se você botar a mão de Deus, não te mandou você botar, se prepare para se queimar. Porque é assim que achamos assim. Terminando, 1 Pedro capítulo 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente, quando você ignorava. Eu não sabia. Eu fiz um monte de coisa errada. A gente não sabia. A partir do momento que a gente entende, a partir do momento que a gente, nossos olhos caíram aquelas viseiras, os tampões dos ouvidos saíram, então é hora da gente começar o quê? Senhor, me perdoa, me ajuda a entender. Deus é bom, Ele é longano, Ele é muito bondoso, Ele é paciente, Ele
Ele não fez o inferno para o homem. Ele fez para os demônios, os anjos que caíram da sua comunhão com ele. Mas Ele quer nos ajudar. Ele quer que a gente se santifique. Ele quer. Então, pelo contrário, segundo é santo aquele que me chamou. Tornai-vos santos. Também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, como eu sou. Baruch Hashem, irmãos. Amém. Espero que o Senhor tenha alimentado você com a palavra. Se tiver dúvida, pode nos perguntar. Nós temos segunda-feira nossa oração, a oração aqui pela manhã, onde a gente ainda tem um tempinho para conversar, tomar um café, sábado, e lembrar que no próximo sábado, dia 6, né, as nossas irmãs decidiram pelo dia, nós vamos fazer um encontro de mulheres aqui à tarde, dia 6. Mas é aquele encontro à mesa, irmãos, nada tradicional, a gente vai montar, cada um vai trazer uma coisinha simples, vamos montar uma mesa, vamos sentar e vamos conversar um pouquinho, assim, bem relaxado, sem nada impedido. Então, você já está convidada, próximo sábado, às 16 horas, nós vamos estar aqui realizando esse encontro. Baruch Hashem. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adoreinu, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Projetado Shavuot para todos.